Súmula 493. O valor da indenização, se consistente em prestações periódicas e sucessivas, compreenderá, para que se mantenha inalterável na sua fixação, parcelas compensatórias do imposto de renda incidente sobre os juros do capital, gravado ou calcionado nos termos dos artigos 911 e 12 do CPC. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiros no uso do carro locado. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros de boa-fé se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. A preferência a que se refere o artigo 9º da Lei 3.912 constitui direito pessoal. Sua violação resolve-se em perdas e danos. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Admite-se a retomada para a sociedade da qual o locador ou seu cônjuge seja sócio, com participação predominantemente no capital social. Nas locações regidas pelo Decreto 24.150, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser iledida pelo locatário. Pode legitimamente o proprietário pedir o prédio para a residência de filho, ainda que solteiro, de acordo com o artigo 11, número 3 da Lei 4494. É dispensável a prova da necessidade na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver também a anterior, quando dita prova será exigida. O locatário que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu na locação não pode somar os prazos concedidos a este para pedir a renovação do contrato nos termos do Decreto 24.150. Se a locação compreende, além do imóvel, fundo de comércio, com instalações e pertences, como no caso de teatros, cinemas e hotéis, não se aplicam ao retomante as restrições do artigo 8º, linha E, parágrafo único do Decreto 24.150. Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4º, inciso 4 e 186 da Constituição de 67, as terras ocupadas por silvícolas. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. O provimento em cargos de juízes substitutos do trabalho deve ser feito independentemente de lista tríplice, na ordem de classificação dos candidatos. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante emitido na posse pode exercer desde logo todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. A Lei 4686 tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de RE. Não há direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança
quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra declarada constitucional pelo STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A condenação do autor em honorários de advogado, com fundamento no artigo 64 do CPC, depende de reconvenção. As empresas aeroviárias não estão isentas do imposto de indústrias e profissões. O imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção ou parte dela realizada inequivocamente pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. A multa de 100% para o caso de mercadoria importada irregularmente é calculada à base do custo de câmbio da categoria correspondente. Por favor, conectar e tente novamente. É... 468. Após a emenda 5 de 61, em contrato firmado com a União, Estado, Município ou Autarquia, é devido o imposto federal de selo pelo contratante, não protegido pela imunidade, ainda que haja repercussão do ônus tributário sobre o patrimônio daquelas entidades. A base de cálculo das contribuições previdenciárias, anteriormente à vigência da Lei Orgânica da Previdência Social, é o salário mínimo mensal, observados os limites da Lei 2755. Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da Previdência Social. O regime de manutenção de salário aplicável ao IAPM e ao IAPETC exclui a indenização tarifada na Lei de Acidentes do Trabalho, mas não o benefício previdenciário. No cálculo da indenização por acidente do trabalho, inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o empregado esteve afastado em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente à Lei 4.072. No cálculo da indenização por despedida injusta, inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. É duplo e não triplo o pagamento do salário nos dias destinados a descanso. Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial em reclamação trabalhista não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social. No cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais ou gratificações que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao salário. O processo da execução trabalhista não exclui a remissão pelo executado. O TST, conhecendo da revista, julgará a causa aplicando o direito à espécie. O STF, conhecendo do RE, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dão lugar a RE. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP,
que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara respondem perante a Justiça Comum por crime anterior à Lei 427. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. E 450. São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.